Meu filho voltou com 4 escavadeiras exigindo a herança, mas eu preparei uma surpresa para ele. O barulho chegou antes de qualquer aviso. 4 máquinas amarelas, enormes, abrindo poeira no horizonte, como se viessem engolir tudo que havia pela frente. E lá no meio daquele campo de capim seco e terra rachada, um homem de boné e camisa xadrez ficou parado, olhando. Não correu, não gritou. Só ficou ali, com os olhos fixos na estrada de terra, esperando. Ele sabia que esse dia ia chegar, só não esperava que chegasse assim. O nome dele era Benedito, 56 anos vividos naquele pedaço de chão. Filho de agricultor, neto de agricultor, um homem que conhecia cada palmo daquela propriedade como quem conhece o próprio rosto. A terra ali era vermelha e ressecada no verão, e ficava pesada como barro no inverno. Ele tinha aprendido a ler o tempo pelo cheiro da manhã. Tinha enterrado sonhos ali e regado outros. Tinha visto a família crescer e depois encolher, como acontece com todas as famílias. O filho se chamava Rodrigo. 31 anos, terno azul marinho, o cabelo arrumado com aquele jeito de cidade grande, de quem saiu de uma reunião importante. E tinha saído mesmo. Só que a reunião não era com parentes nem com amigos de infância. Era com um grupo de empresários que tinha interesse naquele vale onde a família de Benedito vivia há 3 gerações. Rodrigo desceu do carro antes mesmo de o motorista desligar o motor. Atravessou o campo na direção do pai, sem desviar o olhar. Havia algo na postura dele, rígida demais, os ombros travados, que dizia que ele tinha se preparado para aquilo há muito tempo. Ou que alguém tinha passado semanas preparando ele. Pai, ele disse quando chegou perto. Benedito não respondeu de imediato. Olhou para o filho. Olhou para as 4 máquinas paradas lá atrás, com os motores roncando e a poeira ainda se espalhando no ar quente. Olhou de novo para o filho. Rodrigo. Uma palavra só, mas carregada de tudo. Eu preciso que o senhor assine uns documentos, Rodrigo disse, tirando uma pasta bege de debaixo do braço. A gente pode resolver isso de forma tranquila ou pode ser mais complicado. O senhor escolhe. Benedito olhou para a pasta, não estendeu a mão. Desde quando você fala com seu pai assim? Rodrigo desviou o olhar por um segundo. Só um segundo. Depois voltou com a mesma firmeza de antes. Desde que eu entendi que esse terreno tem um valor que o senhor nunca quis reconhecer. O senhor ficou aqui parado enquanto o mundo andou. Eu trouxe quem vai desenvolver isso de verdade. Benedito não disse nada. Abaixou o olhar para o chão. E foi aí que ele fez algo que ninguém esperava. Ele dobrou os joelhos devagar e se ajoelhou no meio do campo. Não de fraqueza, não como quem pede misericórdia. Era outro tipo de coisa. Era como se ele precisasse estar mais perto daquela terra antes de dizer o que ia dizer. Eu precisei parar um momento quando soube dessa parte. Porque um pai se ajoelhar não é rendição. Às vezes é a coisa mais poderosa que um homem pode fazer. Rodrigo ficou imóvel, olhando para o pai ajoelhado na terra seca, com as mãos cobrindo o rosto. Não sabia o que fazer com aquela imagem. Nenhuma reunião de negócios tinha preparado ele para aquilo. Rodrigo, Benedito falou, com a voz embargada mas firme, antes de você abrir essa pasta, eu preciso te contar uma coisa, não sobre a terra, sobre você. A história de Benedito e Rodrigo começou como muitas histórias difíceis, num momento de alegria. Rodrigo nasceu quando Benedito tinha 25 anos e a propriedade ainda pertencia ao pai dele, o velho Jacinto. Um homem que falava pouco e trabalhava muito, de chapéu na cabeça do amanhecer ao entardecer. A mãe de Rodrigo, Iracema, era uma mulher pequena e de voz mansa, que gostava de plantar flores nas bordas da horta e cantar baixinho enquanto cozinhava. Ela tinha partido cedo demais. Uma doença que chegou depressa e não deu tempo de muita coisa. Rodrigo tinha 12 anos quando perdeu a mãe. Benedito, 37, ficou sozinho com o menino e com a terra. Criou o filho como pôde, com as mãos que tinha, às vezes duras demais, porque era o jeito que ele conhecia. Outras vezes abertas demais, porque a culpa de não ter conseguido dar uma mãe ao filho pesava nele de um jeito que ninguém via. Quando Rodrigo tinha 18 anos, tirou a maior nota da região numa prova de bolsa.
A melhor escola de administração de uma cidade grande oferecia a vaga, e Benedito, que nunca tinha saído daquele vale, tomou uma decisão que não contou para ninguém. Pegou um empréstimo usando a metade da propriedade como garantia. A bolsa cobria a maior parte dos custos, mas havia taxas, material, moradia nos primeiros meses. Ele não queria que o filho precisasse escolher entre estudar e comer. Rodrigo foi. E foi indo. Ficou na cidade. Arrumou estágio, depois emprego, depois uma vida inteira que cabia naquele terno azul marinho. Voltava nas festas juninas, no Natal, às vezes nem isso. As ligações foram espaçando. Benedito dizia que entendia. Não sabia se entendia de verdade. O que Rodrigo não sabia era que o empréstimo tinha ficado para trás. Que Benedito tinha quitado tudo com anos de trabalho duro, até o último centavo, e que durante esse tempo todo tinha pagado também com a companhia do filho. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A irmã de Benedito, Conceição, tinha 68 anos e uma língua que não pedia licença para falar. Morava a 2 quilômetros da propriedade, numa casinha pintada de amarelo que ela mesma tinha reformado depois de se aposentar. Toda semana aparecia na casa do irmão com uma panela de alguma coisa e uma opinião sobre tudo. Era o tipo de mulher que guarda histórias no peito como quem guarda carta de baralho, sabendo a hora certa de jogar cada uma. Naquela tarde, quando as escavadeiras chegaram, Conceição estava lá. Tinha chegado mais cedo que o normal, como se soubesse que algo estava por vir. Ela viu Rodrigo atravessar o campo, viu Benedito se ajoelhar, e então desceu do alpendre da casa velha de tijolo vermelho e caminhou na direção do sobrinho com uma calma que só os anos ensinam. Rodrigo, ele se virou. E por um instante, o jovem de terno desapareceu. No lugar apareceu o menino de 12 anos que ela tinha abraçado num momento de muita dor, sem entender bem o que estava perdendo. Tia Conceição. Você sabe quanto o seu pai pagou para você estudar? Rodrigo respirou fundo. A bolsa cobriu tudo. Você sabe ou você acha que sabe? Ela perguntou sem elevar a voz. Porque tem uma diferença enorme entre as duas coisas. Ela abriu a bolsa que trazia e tirou de dentro um envelope amarelado, daqueles grossos, que já tinham passado por muitas mãos. Isso aqui o seu pai me pediu para guardar. Há 5 anos. Me disse que se algum dia você voltasse com advogado e papel, eu deveria te dar isso antes de qualquer assinatura. Rodrigo olhou para o envelope. Depois olhou para o pai, que ainda estava ajoelhado no campo com a cabeça baixa. O que é isso? Abra e veja. Dentro do envelope havia um conjunto de documentos cuidadosamente organizados, recibos de um empréstimo, comprovantes de pagamento, mês a mês, durante 7 anos, uma carta do gerente de uma instituição financeira confirmando que a dívida tinha sido quitada integralmente. E embaixo de tudo, uma folha de caderno dobrada em 4, com a letra torta de quem não escreve muito, mas que quando escreve, coloca tudo. Rodrigo desdobrou o papel. Era curto, dizia: Filho, eu paguei esse empréstimo com gosto. Nunca me arrependi. Você foi embora e isso doeu, mas a culpa foi minha também, porque nunca soube te pedir para ficar. Essa terra não vale o que você pensa que vale. Ela vale mais. Mas não do jeito que você está pensando. Quando você quiser entender, eu conto o resto. Benedito. Algo mudou no rosto de Rodrigo. Uma rigidez que levava meses ali, talvez anos, começou a rachar pelas bordas, devagar, como barro seco que a chuva começa a amolecer. Mas o dia ainda estava longe de acabar, e as máquinas ainda roncavam ao fundo. Eu não sei vocês, mas quando eu li essa carta, fiquei um tempo sem conseguir continuar. Tem coisas simples que pousam no peito da gente e ficam. Esse bilhete curto dizia mais do que muita conversa longa. O que Rodrigo não tinha contado ao pai e que Conceição não sabia era o que estava por trás daquelas escavadeiras. Não era só ambição, era pressão. Nos últimos 2 anos, ele tinha se associado a um grupo de investimento, liderado por um homem chamado Laércio, 40 e poucos anos, terno caro, sorriso fácil,
O tipo de pessoa que faz você se sentir especial, até o momento em que você percebe que estava sendo usado. Laércio tinha mostrado a Rodrigo projeções, planilhas, um futuro inteiro construído em cima daquele vale. Um complexo agroindustrial. Dinheiro de verdade. Uma vida diferente. E Rodrigo, que sempre carregou no fundo do peito a culpa de ter saído e nunca ter dado nada em troca à família, tinha enxergado ali uma forma de finalmente ser alguém diferente do filho que abandonou o pai. Ia ser o homem que transformou o que o pai deixou em algo grande. Só que Laércio não tinha explicado tudo. Não tinha explicado que parte dos investidores tinha reputação duvidosa. Não tinha explicado que o contrato que Rodrigo ia assinar tinha cláusulas que praticamente entregavam o controle total a ele em qualquer situação de problema. E não tinha explicado que havia outras propriedades no Vale de Olho e que o nome de Rodrigo seria usado como porta de entrada para tudo. Rodrigo não era um homem mau. Era um homem que queria acertar e tinha acertado no lugar errado. De volta ao campo, ele ficou de pé olhando para o pai ajoelhado com o papel na mão e sentiu uma coisa que não sabia bem nomear. Não era vergonha. Era algo mais fundo do que isso. Pai, ele disse, pela segunda vez naquele dia, mas com uma voz completamente diferente da primeira. Benedito levantou o olhar. Me levanta daqui. O velho esticou a mão. Rodrigo deu 2 passos e pegou a mão do pai. Ajudou ele a se levantar. E quando os dois ficaram de pé, frente a frente, com o céu cor de laranja e as 4 máquinas paradas ao fundo, nenhum dos dois falou nada por um tempo. Foi Benedito que quebrou o silêncio. Eu preciso te mostrar uma coisa dentro de casa. O que Benedito tinha preparado não era uma surpresa pequena. Ele tinha levado meses organizando tudo, com a ajuda de Geraldo, um vizinho que tinha virado quase da família nos últimos anos, e de uma advogada local que conhecia bem a legislação de terras da região. Na mesa da sala, cobertos por um pano de prato bordado, estavam 2 conjuntos de documentos. Esse aqui, Benedito disse, levantando o primeiro, é o registro que transformou essa propriedade numa associação rural, feito há 2 anos. Não é minha sozinha. Eu dividi com 8 famílias do vale que dependem dessa terra para viver. Ninguém pode comprar, vender ou demolir nada sem o acordo de todos os membros. Rodrigo ficou parado, olhando para a folha. E esse aqui, continuou Benedito, pegando o segundo conjunto, é o que essa terra vai virar. Não um complexo industrial, uma fazenda-escola, com apoio de uma fundação de fomento ao agronegócio familiar que eu levei 3 anos negociando. Vai gerar emprego, vai ensinar técnica, vai ficar de pé por muito tempo depois que eu não estiver mais aqui para cuidar, e vai ficar no nome de quem sempre deveria ficar. Ele empurrou o segundo documento na direção do filho. No cabeçalho, Rodrigo leu o nome da associação que seria gestora do projeto. E no campo destinado ao representante legal da família fundadora estava o nome dele, Rodrigo Benedito Carvalho. Ele não tinha assinado aquilo, ainda. Benedito tinha deixado o espaço em branco de propósito. Eu nunca soube como te pedir para ficar, Benedito disse com voz baixa. Mas aprendi que pedir alguém para ficar não funciona. Tem que dar um motivo para a pessoa querer. A tia Conceição estava parada na porta da sala, com o avental ainda amarrado na cintura e os olhos brilhando. Rodrigo olhou para o nome impresso naquele documento. Leu de novo. Ficou ali, de pé, num silêncio que dizia coisas demais. Mas antes de qualquer decisão, havia uma questão que precisava ser resolvida. E o Laércio? Ele perguntou. O grupo de investimento. Eu tenho compromissos com eles. Benedito puxou uma cadeira e sentou. Geraldo me contou sobre ele há 3 meses. Quando você me ligou pela primeira vez, falando dos tais sócios interessados na propriedade, eu comecei a pesquisar com a advogada. Ele parou um instante juntando as palavras. O contrato que você ia assinar tinha um problema sério, Rodrigo. Uma cláusula que dava ao grupo o direito de usar o nome da propriedade como garantia em financiamentos externos, sem você saber, sem você ter nenhum controle sobre isso. Você ia assinar, ia achar que era sócio e na prática ia carregar responsabilidade sem ter participação real em nada. Rodrigo ficou parado. Você sabia disso e não me ligou? Liguei,
3 vezes nas últimas semanas. Você não atendeu. Era verdade. Rodrigo lembrou das ligações perdidas do pai. Tinha achado que eram sobre coisas do cotidiano, nada urgente. Não tinha ligado de volta. Ele fechou os olhos por um momento. Quando abriu, olhou para o pai com um olhar que carregava anos de coisa não dita. Por que você preparou tudo isso sem me avisar antes? Por que não me contou do projeto, da associação? Nada. Benedito demorou para responder. Olhou para as mãos calejadas antes de falar. Porque eu conheço você. Você toma decisão rápida quando está com raiva ou com pressa. Precisava que você chegasse aqui, visse com os próprios olhos, sentisse esse chão embaixo dos pés. Mais uma ligação que você não ia atender, não ia mudar nada. Era difícil rebater aquilo, porque era verdade, e os dois sabiam. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Rodrigo ficou na propriedade por 3 dias. Não tinha planejado isso, mas foi acontecendo, naturalmente, como se a terra fosse puxando ele para ficar mais um pouco. No primeiro dia, ele e o pai andaram pelos limites do terreno, e Benedito foi mostrando cada parte como quem conta uma história em capítulos. Ali, onde o avô Jacinto tinha plantado a primeira roça. Ali, onde a família costumava se reunir nas noites de outubro para ouvir o rádio. Ali onde Iracema gostava de ficar, olhando o fim do dia se fechar no horizonte. Rodrigo ouviu tudo em silêncio, com as mãos no bolso, o terno trocado por uma camisa simples que Benedito tinha emprestado. No segundo dia, ele se sentou sozinho na mesa da sala por quase 1 hora, com os documentos abertos na frente. Depois pegou o telefone e ligou para o Laércio. Não foi uma conversa fácil. Houve pressão, palavras duras, ameaça velada de consequências. Mas a advogada de Benedito tinha preparado uma resposta formal que deixava claro que não havia contrato assinado, não havia obrigação legal nenhuma. Laércio recuou, não sem antes dizer que Rodrigo estava cometendo um erro enorme. Rodrigo desligou sem responder. Ficou olhando para o campo pela janela por um tempo depois disso, pensando em quantas vezes na vida a gente confunde o que parece seguro com o que é certo. No terceiro dia, Rodrigo sentou à mesa com o pai, a tia Conceição e o vizinho Geraldo. A advogada tinha mandado a versão final do documento com tudo em ordem. Quando a caneta pousou no papel, Conceição bateu palmas como criança e foi buscar um bolo que tinha feito mais cedo, fingindo para todo mundo que não tinha esperado por aquilo. Geraldo apertou a mão de Benedito com uma força que disse mais do que qualquer discurso. E Benedito ficou olhando para o filho, assinando, com aquela expressão de quem passou anos carregando algo pesado e finalmente pôde pousar. Tarde da noite, quando Conceição tinha ido embora e Geraldo tinha voltado para casa, os dois ficaram sentados no alpendre. O campo lá fora estava escuro e quieto, sem as máquinas, sem a poeira, só o som dos grilos e o céu cheio de estrelas. Eu me arrependo de ter ido embora do jeito que fui, Rodrigo disse, sem olhar para o pai. Benedito não respondeu na hora. Você foi porque eu nunca te dei razão para ficar. A culpa é dos dois. Mas eu também não voltei quando devia. Você voltou hoje. Simples assim. Benedito tinha uma capacidade de encerrar o peso das coisas com poucas palavras. Um jeito de homem que viveu muito e aprendeu que a vida não tem tempo para discurso longo. Essa fazenda escola, Rodrigo disse depois de um tempo. O nome que você botou no documento, você nunca me consultou. Não. Benedito sorriu um pouco, aquele sorriso raro de quem guarda para dar na hora certa. Era uma surpresa. Você sempre soube que eu ia voltar para assinar? Não. Uma pausa. Mas eu precisava acreditar que sim. Tem horas que uma história te diz uma verdade sobre a vida que você não encontra em livro nenhum. Essa frase do Benedito ficou comigo. Eu precisava acreditar que sim. Quantas coisas a gente sustenta na vida só pela força de acreditar que vão dar certo. Nos meses seguintes, as obras da Fazenda Escola começaram. Não com escavadeiras de destruição, mas com trabalhadores locais, tijolos novos e aquela casinha velha de tijolo vermelho sendo reformada por dentro, não demolida. Rodrigo passou a fazer viagens mensais ao vale, depois quinzenais.
Numa dessas viagens, trouxe consigo uma mulher chamada Eliane, arquiteta, que tinha se apaixonado pelo projeto tanto quanto por ele. A tia Conceição aprovou na primeira visita com o olhar que não precisava de palavras. E Benedito, que durante anos tinha andado por aquela terra com o peso de um homem que cuida sozinho de tudo, começou a andar com o passo mais leve. Não porque os problemas tinham acabado. A vida não funciona assim e ele sabia bem disso. Mas havia uma sensação nova de que o que ele tinha construído não ia desaparecer com ele. Ia continuar, nas mãos certas da pessoa certa. Um dia, enquanto os dois trabalhavam lado a lado no campo, Benedito de camisa xadrez e boné, Rodrigo com as mangas arregaçadas e a terra já nos sapatos, Rodrigo perguntou: "Quando você decidiu fazer tudo isso? A associação, o projeto, o documento com meu nome?" Benedito pensou, olhou para o horizonte antes de falar. "No dia que você me ligou dizendo que tinha uns investidores interessados na terra. Eu desliguei o telefone e fiquei um tempo olhando para o campo. E pensei, essa terra vai embora de qualquer jeito se eu não fizer nada. Ou vai embora para os errados, ou vai embora porque vou partir um dia e não deixei nada organizado. Então, decidi que ia deixar organizado do meu jeito. Podia ter me contado? Podia. Mas você não ia acreditar em mim. Você precisava chegar aqui com as máquinas para entender que eu estava preparado." Rodrigo olhou para o pai por um tempo. Depois, olhou para o campo aberto, para o céu, para o capim que o vento dobrava devagar. "Você é um homem teimoso, pai." "Eu sei." Isso foi um elogio. Benedito sorriu. Aquele sorriso raro que custava para sair, mas que, quando saía, iluminava tudo ao redor. Fim da história. Essa foi a história de Benedito e Rodrigo, de um pai que não aprendeu a dizer o que sentia com palavras, mas que passou anos dizendo com ações, com silêncio, com terra preparada e documento guardado, e de um filho que foi embora buscando algo que, no fim das contas, estava esperando por ele, onde tudo tinha começado. Se você chegou até aqui, você sabe o que é ficar do lado de alguém até o final. Isso tem valor. Conta pra gente o que você achou dessa história e de onde você está assistindo. Você acha que Benedito fez certo em guardar a surpresa sem avisar o filho? Adoraria ler sua opinião nos comentários. Não esqueça do like e, o mais importante, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Muito obrigado pela companhia hoje.